Gestor comercial, não cometa esse erro. Tem um erro muito comum em gestão comercial que eu noto nas consultorias e que eu vou ajudar você a não cometer e ainda por cima fazer o seu vendedor vender mais e melhor. Vem comigo. Eu sou Paulo Araújo, criador do programa Método Clientar, mentoria para gestão comercial, também fundador da Clientar CRM, criador também do canal O Papo é Vendas no YouTube, sempre com dicas práticas estratégicas para você aumentar as suas vendas. Vamos aqui, como de praxe, compartilhar nossa tela para deixar o conteúdo um pouco mais didático, mais fácil de entender. Vamos lá então, pessoal. Qual é o erro? Gestor comercial, não cometa esse erro. As perguntas que fazem a sua equipe vender mais para os seus clientes. Tem um erro muito comum em gestão comercial. E a rotina, o caos, faz com que você não enxergue esse erro. Sabe qual é? É tratar a carteira de clientes como uma lista de quem já compra. Sabe aquela coisa? Ah, tá aqui minha carteira de clientes, e é o pessoal que sempre compra, vamos esperar um pouquinho, ou então de cabeça eu só lembro daqueles mais conhecidos. E, na verdade, a tua carteira de clientes é o maior patrimônio da sua empresa. Então, nós devemos tratar essa carteira como um mapa de quem pode comprar mais. Por quê? Prospecção, claro que é importante, e a gente sempre vai prospectar, mas prospectar custa mais caro. É um processo mais lento. Eu consigo extrair mais de quem já compra ou de quem está inativo, já parou de comprar. Então, o erro comum é justamente isso. Está lá a carteira de clientes, é uma lista de quem compra. Não, não é uma lista de quem já compra. É um mapa cheio de oportunidades para quem saber usar a metodologia que eu vou te ensinar agora. Vendedor normalmente só liga para quê? Para fazer reposição. E aí, tá precisando de alguma coisa? Ó, se precisar de alguma coisa, me liga, hein? Essa história de tá precisando de alguma coisa não resolve, tá? É bonitinho, é legal, é bacana, mas não, é preciso uma análise. Se ficar só nessa história, faz o pedido de sempre, do jeito de sempre, e ainda por cima chama isso de relacionamento. Então não é relacionamento. Somente perguntar, tá precisando de alguma coisa? Não é relacionamento. Normalmente o vendedor, quando faz a ligação ativa, é muito mais para reposição, é muito mais para tirar um novo pedido. São poucos vendedores que já ligam com alguma sugestão nova para o cliente, a não ser que tenha um lançamento, alguma coisa assim. Mas no dia a dia, ele fica perdido naquele caos organizacional, na rotina de vendas. E eu tenho que ensinar meu vendedor a também utilizar esse caos a seu favor, com uma venda mais consultiva. Qual é, então, o método? Qual é a análise que muda o cenário? O teu vendedor, você, gestor, tem que ensinar o teu vendedor a criar isso em processo, em uma rotina, a sempre analisar antes de ligar para o cliente. O que esse cliente ainda não compra de mim? Quais são os produtos do mix que ele ainda não compra da sua empresa? Os produtos que ele compra e a quantidade que ele compra são as ideais? Será que ele pode comprar mais? Será que ele está comprando mais do concorrente? Será que também ele compra demais de outros concorrentes? De quem ele compra e por que compra? Por que ele compra desses concorrentes que eu acabei de falar? Qual é o diferencial? O que faz com que ele não compre mais da gente e dilua essa compra com os concorrentes? Ah, a política da empresa é ter no mínimo 2, 3 fornecedores. Tudo bem, eu concordo. Quando eu dou minhas consultorias, eu também falo para meus clientes. Nunca tenho um fornecedor só. Mas, de repente, ter 5, 4, é por quê? Porque está diluindo demais. É porque o vendedor não está fazendo o trabalho que precisa ser feito. Essa empresa, esse meu cliente, ele está em expansão, manutenção ou retração no mercado, está em dificuldades. Quem é esse cliente? É um mapa. Esse cliente compra tudo que pode de mim? Ele compra a quantidade que deve de mim? Ele compra de outros também? É uma empresa que a empresa está em expansão, manutenção, retração. Porque às vezes o mercado desse cliente está em expansão, mas ele está em retração devido a uma péssima gestão. É muito comum. Então não fica naquela história só, vou te mandar a tabela, vou te mandar o desconto, e começa a empurrar o produto. O interessante é quando o teu vendedor faz a ligação, faz a visita já com uma análise diferenciada. Olha só a análise aqui que eu fiz do teu negócio. Produtos do mix que você ainda não compra. A quantidade que você comprou nos últimos meses, será que dá para aumentar? Se você conseguir aumentar, eu consigo uma condição diferenciada. E não é só desconto, de repente um prazo um pouco maior, ou então uma entrega um pouco melhor, enfim, uma bonificação. Traga novas soluções. Você tem que construir uma equipe de vendas com alto desempenho, não tiradores de pedidos. E o alto desempenho vem quando você consegue fazer com que a equipe traga as novas soluções, novas alternativas para o seu cliente. Ela está sempre buscando algo novo. Isso é um exercício diário, é uma rotina diária. Então eu saio vou te mandar a tabela, está precisando de alguma coisa hoje? Para fulano, tudo bem? Fiz uma análise aqui do teu negócio, eu tenho algumas boas novidades para você. Vamos bater um papinho?
E aí sim, você gera essa curiosidade, você começa a trazer um atendimento muito mais profissionalizado. Então, tem 5 perguntas que todo vendedor tem que responder para criar um plano de ação em cada cliente. Bom, primeiro, né, a famosa curva ABC. Quem me conhece sabe que eu adoro ABC, tá? Então, quem são os clientes A? Quem são os clientes B? Quem são os clientes C? Os meus clientes B, quais são aqueles que podem se tornar uns As? Quem é o meu quinto A, o meu sétimo A? Onde? Com quem está concentrando o meu faturamento? Em qual nicho de mercado? Qual é o histórico de compra desses meus principais clientes? Individual, tá? No nosso CRM está lá no resumo da Opera, tem lá os produtos que ele mais compra, os 25 produtos que ele mais compra, os produtos que mais perdido também, as cotações perdidas. O ciclo de recompra, pela curva ABC, você vê também, ele compra de quanto em quanto tempo? Ele compra em média a cada 2 meses, a cada 3 meses? Qual é o share of wallet? O que é o share of wallet? Vou explicar daqui a pouquinho para a gente, tá? É o quanto ele compra de você versus do concorrente. Se conseguir descobrir isso, é fantástico. E análise do desempenho do seu cliente frente ao mercado. Esse teu cliente é um cliente que tem um nome forte no mercado? É um cliente menos conhecido no mercado? Como é que está o teu cliente nesse mercado? Eu citei agora há pouco, né? Está em expansão, retração, manutenção. Mas, principalmente, como é que os clientes desse teu cliente enxergam os seus produtos ou serviços? O que é o famoso share of wallet? É a pergunta que ninguém faz. Share of wallet é você descobrir o quanto o teu cliente compra dos seus concorrentes, ok? E aí você faz uma média. Bom, se ele compra 100 mil de mim, compra 100 mil do outro, 100 mil do outro, ele consome 300 mil reais. Está comprando 100 mil de mim? Então, eu tenho 33% dessa fatia. Eu tento aumentar a minha fatia. Ah, mas Paulo, o cliente não vai falar o quanto ele compra do fornecedor. Pode até não falar, mas o teu vendedor tem que, no mínimo, perguntar. E quando você começa a estabelecer uma relação mais de confiança, você começa a perguntar: olha, mas me diga uma coisa, de mim você compra tanto. Quanto você consome? Quanto você compra dos outros? Porque se você comprar um pouco mais de mim, eu consigo algo diferente. Então, você tem que ter certeza que há espaço para crescer dentro daquela linha de produtos, dentro daquele cliente. Agora, imagine você conseguir aumentar as vendas daquela linha em 10, 15 clientes. Você vai conseguir aumentar suas vendas. Então, se conseguir descobrir qual é o share of wallet, quando for o caso, evidentemente, fantástico, vai te ajudar também. O ABC. A curva ABC não é só para empresa grande. Outro dia um vendedor falou, mas só é para uma empresa grande. Não é para uma empresa grande. ABC qualquer empresa tem. É para você ter o quê? Conseguir ter exatamente a relação tempo versus esforço. Vai separar os clientes que mais compram do que menos compram hoje. Porque você tendo certinho o seu ABC, de repente você pode ter um cliente B que você pode, no decorrer do tempo, transformar em A. Se não, todo cliente é igual. Atendimento, sim, todos têm que ser bem atendidos, claro, mas a análise é diferenciada pela curva ABC. Atenção é diferente de relacionamento. O relacionamento é diferente. O atendimento tem que ser bom para todo mundo. Ninguém vai destratar cliente, claro. Mas relacionamento é diferente. Eu vou me relacionar de uma forma diferente com os clientes que mais compram, que têm maior potencial. Assim, eu vou fazendo o quê? Aumentando a média de compra dos meus clientes A, B e C. A grande sacada não é só você aumentar as vendas em um cliente. Isso ajuda, claro. Mas é quando você consegue aumentar as médias das curvas A, B e C. É sinal que a tua carteira está muito mais saudável, porque vender só mais para um cliente, amanhã ele pode não comprar. Então, não posso depender só de poucos clientes. Isso o ABC vai te ajudar. Outro dia um vendedor, meu ABC é muito legal. 2 clientes representam quase 80% das vendas. Eu falei, olha, mas se um deles sai, e aí, como é que fica? Fica mal, né? Que até prospectar, fazer um trabalho demorado. Então, essa análise tem que ser mensal, para você tentar tornar clientes B, A, descobrir quais são os As que podem comprar mais, descobrir quem são os clientes C que de repente são C para você, mas são A para o concorrente. E esse exercício vai ajudando você a oxigenar a tua carteira. A oxigenar o quê? O faturamento da tua carteira. Você vai conseguir fazer com que a carteira vai crescendo pelas médias da curva A, B ou C. Então, são exercícios que vale a pena fazer. Pega os seus 5, 10 maiores clientes e faça a análise que eu sugeri. Faça essa análise, tá? Olha a curva BC, olha o histórico de compra, olha o ciclo de recompra. Tenta descobrir a participação que você tem de compra nesse cliente. Analisa o desempenho dele frente ao mercado, como é que ele é visto no mercado. Esse cliente ainda não compra de você, quais são os produtos e quantidade ideais de quem ele está comprando, por que ele compra de outros concorrentes e não só de você, o que esses concorrentes têm de diferente em relação a nós, para que a gente possa melhorar, como é que está a empresa, está em expansão, retração, manutenção. É um exercício simples,
que você vai escolher com alguns clientes, não vai fazer isso com todos os clientes, evidentemente, mas são aqueles clientes que você percebe que vale a pena dedicar mais tempo e esforço, porque ele tem boas oportunidades para te oferecer. E você também tem boas oportunidades a oferecer a esse cliente. Feita essa análise, aí você usa a metodologia do 5W2H. Cria um planinho de ação para aquele cliente. Então, cliente ABC Limitada. Faz ao 5W2H. Tem vídeo nosso aqui no YouTube também explicando o que é o 5W2H. Mas, rapidamente, é você fazer um plano de ação. Então, tá bom, no cliente ABC Limitada, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar as vendas de X mil reais mês para X mil, ok? Ou então, da linha tal, de X mil peças mês para X mil peças no bimestre, no trimestre, não importa. Por que eu quero fazer isso? Porque eu descobri que ele compra de outros concorrentes, e o consumo dele é de 100 mil peças a cada 3 meses, e eu estou vendendo 40 mil, tá? Onde vou fazer isso? Vou fazer isso na minha cidade mesmo? Não, vou visitar esse cliente, vou fazer uma visita externa, vou convidar ele para vir na nossa empresa, conhecer a nossa estrutura, vou marcar um almoço dele com o meu diretor. Até quando eu vou fazer isso? Marca a data, vou fazer isso no decorrer do prazo tal. Até o prazo tal, eu vou ter feito, apresentado esse projeto para esse cliente. Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou apresentar? Quais são os produtos? Quais são a política comercial que eu vou oferecer? Ou a entrega? O que eu vou ofertar para ele de diferente? Qual vai ser a minha proposta de valor? E how much? Quanto vai custar esse plano? Sair almoçar com o cliente na mesma cidade, fica baratinho, tudo bem, né? Mas, de repente, tem alguma viagem, ou então trazer ele para conhecer a nossa estrutura. A questão é, crie um plano de ação para os clientes que valem a pena o teu vendedor demandar tempo e esforço. Na nossa consultoria, é comum a gente criar o PAV, que nada mais é do que um plano de ação em cima de alguns clientes, que o vendedor, né, acredita que pode aumentar as vendas nos próximos 60, 90 dias. E é incrível, funciona. Tá? Não funciona com todo cliente, não, mas ele tenta, tenta, tenta e vai melhorando em alguns clientes. E a tua média vai aumentando. Então, fazer um plano de ação, usar 5W2H, fazer um planejamento mais adequado, não é um luxo de empresa grande. Muda a cabeça, pelo amor de Deus. Nossos clientes, nossas mentorias não são multinacionais, são empresas consideradas pequenas, faturam lá 1 milhão mês, 2 milhões mês, 4 milhões mês, 5 milhões mês, 10 milhões mês, mas não é nenhuma multinacional, são empresas que estão brigando pelo mercado. A grande sacada é você, gestor comercial, educar e criar uma equipe de vendas de alto desempenho. A venda consultiva, olha o nome, venda consultiva, só existe quando eu faço uma análise desse cliente para poder trazer novas soluções para esse cliente e atingir melhores resultados. É o mínimo para crescer sem depender só de clientes novos, que é muito mais caro e mais lento de conquistar. Então, a equipe, ela tem que aprender, não é a vender. O vender, a negociação comercial, o vendedor sabe bem, mas ela precisa aprender a planejar e entender que a gestão da carteira de clientes é o seu maior patrimônio, é o seu maior ganha-pão. Nem todos os clientes são iguais e o fator tempo é restrito. Se eu ficar só ligando, 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 eu vou ter o mesmo resultado de sempre. Então, eu vou ligar, eu vou visitar, mas em cima de alguns clientes, eu vou ter algumas análises diferenciadas para realmente conseguir fazer com que minha equipe, com que a minha carteira aumente o seu faturamento, eu aumente os resultados desses meus clientes. Muitas vezes o cliente some sem ninguém perceber, está lá no inativo. Então, usa o CRM, principalmente o follow-up. O nosso CRM tem lá os follow-ups bem certinho, clientes ativos, inativos, prospects, propostas em aberto, quantos dias no máximo pode ficar sem falar com esse cliente. Usa isso, dá um jeitinho do seu vendedor girar a carteira, para ninguém ficar esquecido. Senão, o vendedor só vai lembrar quando o cliente já comprou no concorrente, quando o cliente já está com o estoque cheio. É a tal da ligação atrasada, né? Porque ninguém tem memória de elefante. Não tem como ter uma memória de elefante. O CRM é para ajudar vocês a cuidar do follow-up, a ter uma curva ABC, histórico de compra, descobrir o share of wallet do cliente. Isso aí não vai ficar na tua memória, não vai ficar na memória do teu vendedor. Eu nunca vi o vendedor ser demitido e deixar na RH o caderninho dele com as anotações. Já viu isso? Foi demitido. Vou deixar tudo que eu fiz aqui, as anotações no meu caderno, lá na RH, vou entregar para você, chefe. Não vai entregar. É função do gestor usar bem o CRM. CRM não é simplesmente para cobrar o vendedor. É para ajudar o vendedor a fazer uma boa análise de cada cliente para poder aumentar as suas vendas. Assim, ele pode fazer essa consulta todo santo dia. E assim, ele sai do vendedor tomador de pedido e passa a ser um consultor da carteira de clientes.
O vendedor que estuda a carteira e propõe novas alternativas e soluções se torna um consultor de vendas. Para aquela história vendedora que só liga, 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 liga ou espera o pedido chegar. Não, vamos fazer um trabalho mais consultivo, mais qualitativo. É assim que você vai transformar a sua equipe em uma equipe de vendas de alto desempenho. Quem usa esse processo sai na frente. Enquanto a concorrência disputa cliente novo, briga por preço, você já está vendendo mais e melhor para os clientes que já te conhecem. Isso é gestão da carteira. O resto é sorte ou demanda aquecida. Gostou do vídeo? Vai lá no nosso site, Paulo Araújo, Clientar. Lá você encontra artigos, e-books que vão complementar esse tema e vão ajudar você a transformar a sua equipe de vendas numa equipe com alto desempenho. Esse é o nosso maior objetivo: ajudar o vendedor a vender mais e melhor, ajudar o gestor a transformar o seu vendedor em vendedor campeão. Lembre-se, a função maior do gestor comercial é ajudar o seu vendedor a vender mais e melhor. Bora vender mais!